Olá pessoal, professor Wagner do curso Agora Vai, e a gente vai continuar aí os nossos estudos em relação à termometria. Essa é a frente 2 de estudo e a gente vai falar de escalas termométricas. O que seria uma escala termométrica? Primeiramente, o que seria temperatura? A gente sabe que todos os corpos têm o seu grau de agitação natural, ou seja, microscopicamente, todos os corpos, toda a matéria é formada por átomos e ligações entre átomos, certo? E eles têm um estado de energia vibracional dentro dessas ligações. Eles não são extremamente estáticos, eles sempre estão em movimento, tem uma energia cinética de movimento nesse sistema. Quando a gente consegue analisar qual que é o estado vibracional desse sistema, a gente está aferindo temperatura, a partir de um padrão que a gente utiliza. Ou seja, a gente está comparando o estado vibracional de um determinado corpo com o estado vibracional de um padrão que a gente utiliza. Tranquilo? Como no passado existiram várias escalas termométricas, decidiu-se utilizar apenas 3 no mundo inteiro, para melhorar a troca de informação entre os povos. E as escalas utilizadas hoje são as escalas Celsius, Fahrenheit e escala Kelvin, beleza? A escala Celsius, ela foi produzida a fim de verificar 2 pontos de equilíbrio de sistema padrão. Qual? O ponto de fusão do gelo, então um recipiente com gelo e água, colocou-se um tubo de vidro com mercúrio dentro e verificou-se onde esse mercúrio se marcava. Depois, colocou esse mesmo tubo de vidro em outro recipiente que tinha água fervendo, ou seja, no ponto de ebulição, a hora que a água passa para o estado de vapor, e marcou onde esse mercúrio estava. Percebe que o mercúrio sofre um fenômeno que a gente chama de dilatação térmica, ou seja, quanto maior o estado vibracional de agitação de suas partículas, mais espaço ele ocupa. Então a gente consegue verificar que quanto maior o espaço ocupado por esse mercúrio, maior será a temperatura desse sistema, maior a energia cinética de movimento das partículas desse elemento. Beleza? Já a escala Fahrenheit, ela foi construída a partir de ter a possibilidade de medir temperaturas mais baixas do que a difusão do gelo. Então, adicionou-se uma mistura aí com sal a essa água com gelo e conseguiu baixar essa temperatura. E aí marcou-se então 0 graus Fahrenheit. A diferença aqui foi de 32 graus Fahrenheit. Então, quando a gente tem 32 graus Fahrenheit, esse valor corresponde exatamente a 0 graus Celsius. Então, o gelo passa do estado sólido para o estado líquido a 0 graus Celsius ou a 32 graus Fahrenheit. Já a água passa do estado líquido para o estado de vapor, ou seja, entra em ponto de ebulição, com 100 graus Celsius ou 212 graus Fahrenheit. Beleza? A terceira escala, gente, é uma escala teórica. É a escala chamada escala Kelvin. Na escala Kelvin, a gente tem o seguinte, é uma escala teórica. William Thomson, o Lord Kelvin, ele tentou estabelecer um padrão de escala que permitia a gente analisar qual que seria a temperatura aonde todas essas partículas desse sistema vibracionais parassem, inclusive da luz. A esse valor eles chamam de zero absoluto. Perfeito? Esse zero absoluto, então, é quando tudo no universo fica em repouso, inclusive no mundo microscópico. Bom, mas como ele precisava analisar a escala em relação às outras, a gente colocou os mesmos pontos padrões, ou seja, 273 kelvins corresponde a 32 Fahrenheit ou 0 graus Celsius. E 373 kelvins equivale a 212 graus Fahrenheit ou 100 graus Celsius. Partindo que todos esses pontos são pontos de ebulição da água e todos esses pontos são pontos de fusão do gelo, a gente consegue analisar e comparar essas escalas a partir do seguinte padrão. Perceba, você vai fazer barra igual a barra. Aqui embaixo a gente vai colocar a variação padrão da escala. Por exemplo, na escala Celsius, a variação padrão é temperatura maior menos a temperatura menor, que vai dar 100. Na escala Fahrenheit, essa variação padrão é 212 menos 32. Percebe que eu pego o mesmo ponto padrão, beleza? Isso vai dar 180. Perfeito? Se eu for fazer também para Kelvin, isso vai ficar 373 menos 273, que vai dar 100 também. Aí eu tenho temperatura em graus Celsius,
temperatura em grau Fahrenheit e temperatura em Kelvin. Aí eu vou analisar o padrão que eu quero verificar aqui, ó. Temperatura em Celsius menos 0 vai dar temperatura em graus Celsius. Temperatura em grau Fahrenheit menos 32. Temperatura em grau Fahrenheit menos 32. Temperatura em Kelvin menos 273. Temperatura em Kelvin menos 273. A partir daqui, eu tenho uma fórmula ou equação que permite comparar qualquer uma das escalas. Perfeito? E aí a gente consegue estabelecer qualquer padrão aí para verificar. Por exemplo, se eu quisesse analisar só Celsius e Fahrenheit e tivesse hoje uma temperatura de 30 graus Celsius, quanto que isso aí seria em Fahrenheit? Substitui o 30 lá, corta o zero, faz a regrinha de 3. Fez a regrinha de 3, você tem esse valor. Dá uma olhada. Vamos resolver esse probleminha aqui. Fez a regrinha de 3 lá, ficou 30 vezes 18 é igual a 10 vezes TF menos 32. Aplica a distributiva nesse sistema. 30 vezes 18 vai dar, põe um zerinho, 3 vezes 8, 24, vem 2, 3 vezes 1, 3, 5, 540. É igual a 10 TF menos 320. Percebe que o 10 multiplicou os dois números aí. Passa 320 para lá, fica positivo. Vai ficar 540 mais 320 é igual a 10 TF. 540 mais 320 dá 860, que é igual a 10 TF. Corta o zero, a temperatura em Fahrenheit é 86 graus Fahrenheit. Então é super tranquilo fazer análise entre essas escalas, beleza? Gente, e quando o exercício me perguntar variação de temperatura? Quando ele fala de variação de temperatura, a gente vai fazer barra igual a barra. Por exemplo, entre Celsius e Fahrenheit. Aqui era 100, aqui é 180. Celsius, Fahrenheit. Aqui em cima eu vou colocar a variação que ele está me fornecendo, 50. E aqui eu já vou procurar a variação em Fahrenheit. Eu não faço menos 32 quando é variação. Então em exercício que ele pergunta a variação, a gente não faz esse cálculo de menos 32. E faz a regrinha de 3. Aqui já facilita pra gente, corta um zero. Sobrou um zero em cima e um zero embaixo. Posso cortar também. Sobrou 5. É igual a variação em Fahrenheit sobre 18. Passo 18 multiplicando. Então a variação em Fahrenheit vai ser 18 vezes 5, que vai dar 90. Então a gente consegue resolver facilmente qualquer um desses exercícios. Porém, o vestibular pode tentar surpreender você e trazer aí uma questão que fale sobre escalas arbitrárias, escalas que não existem. Por exemplo, eu tenho uma relação de um sistema de água que ele me libera 6 litros d'água quando a temperatura está em 20 graus Celsius e ele libera 2 litros d'água quando a temperatura está a 10 graus Celsius. Quanto que ele liberaria de água se eu tivesse uma temperatura aqui de 15 graus Celsius? Bom, marquei o 15 lá, marquei um X aqui. Você vai analisar normalmente, ó, variação padrão, que foi a variação dos pontos que ele deu, 10. Variação dos pontos que ele deu, 4. Variação que você está analisando, 15 menos 10, dá 5. E aqui, X menos 2. E aí é só fazer a regrinha de 3 que você soluciona o problema. Nesse nosso caso aqui, eu vou apagar essa parte de cima. Nesse nosso caso ficaria 5 vezes 4 dá 20. 10 vezes x menos 2, 10, x menos 2. Faz distributiva. 20 é igual a 10x menos 20. Passa o 20 para lá, ele vai passar positivo, certo? Então isso aqui vai ficar 20 mais 20 é igual a 10x. Isso vai dar 40 é igual a 10x. Corta zero, x é igual a 4 litros. Então, quando você tiver 15 graus Celsius, ele vai fornecer para você 4 litros d'água. Então, a gente consegue trabalhar qualquer relação de escalas termométricas sem decorar fórmulas, sem ficar viajando em frases loucas para a gente decorar esse sistema. É entendendo como funciona. Beleza? Pessoal, esse é o curso Agora Vai, ensinando você e ajudando você a chegar mais longe no seu vestibular. Então, não deixe de dar um like, de curtir a nossa página, de se inscrever no nosso canal. Compartilhe com seus amigos, com todos os seus colegas. Vem com a gente vencer sucesso!